E fala, meus queridos, rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história nesse mercado? Dia 100% direcional, tá? Você aí, caçador de topo, hoje você sofreu, hein? Hoje você foi de arrasta. Espero que você tenha buscado bons conceitos aí para aplicar no dia de hoje. Dia que, para quem não pegou um movimento inicial, acho que sofreu um pouquinho, tá? Porque o mercado foi 100% de continuidade. Quem esperou uma volatilidade ou uma liquidez talvez sofreu um pouquinho. Eu consegui pegar uma liquidez ali inicial, graças a Deus foi bem objetivo o mercado hoje, pra gente lá na sala, tá? Hoje, quase que eu cometo o mesmo erro de ontem. Mas eu vou falar pra vocês, vou explicar tudo direitinho aqui. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá entender e aprender esses conceitos de uma vez por todas, beleza? Antes, deixa seu like, seu comentário, deixa aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para te ajudar a gente, compartilha com seu amigo para a gente levar mais ainda adiante essa mensagem, tá? E não fique de fora, preencha o formulário e venha aprender junto com a gente, venha operar com a gente, venha entender um pouco mais do meu trabalho ali, todos os dias ao vivo, entendendo e operando, candle a candle, movimento a movimento, estruturando e entendendo de verdade as movimentações dos big players, beleza? Então, tá aqui nosso cenário de hoje, não botei muita informação, tá? Mas como eu falei com vocês, hoje eu fiz algo que quase se aproximou do que ontem eu cometi de erro. E Felipe, como é que você se livrou disso daí? Cara, muito simples. Minha movimentação, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não deveria, esse sim eu faço. Traduzindo aqui para o mercado, a disciplina que eu quero ousar a ter, eu não consigo ter, mas a indisciplina, que é aquilo que dá dopamina barata, isso daí eu tento fazer a todo tempo. Ontem falei com vocês que eu deixei duas operações muito boas voltarem na minha cara, e hoje quase que isso acontece. Hoje eu fiz três, eu vi por três vezes o resultado financeiro que eu já estava sonhando por dia, mas demorei bastante para saudar o resultado que eu acreditava. Por quê? Pela ignorância da minha indisciplina. O mercado abre e explode aqui, eu não tinha muito o que fazer, tá? Falei com vocês, acreditava muito nessa alta. Ontem, estava acreditando muito no rompimento, claro. Talvez não nessa violência que o mercado foi hoje, tá? Mas acreditava bastante que esse preço estava se preparando para subir. Alertei para vocês, marquem os caixotes quando o mercado está travado, e replica ele para cima e para baixo, você vai encontrar alvos. Se você fizer assim como eu expliquei para vocês no outro dia aí, já venho batendo muito nessa tecla, eu mostrei para vocês, ó, só deixa eu dar um zoom out aqui para ficar bem mais tranquilo. Pega aqui, ó, pega esse caixote todinho que o mercado ficou lateral. Joga esse caixote aqui para baixo. Você vai ver que na região dos 50% o mercado travou e acelerou. Joga esse caixote aqui para cima, você vai ver onde o preço foi, descansou nos 50% depois do modo rompimento, aí você vai pegar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V e você vai encontrar, meu Deus, Filipão, o mercado está exatamente nesse, claro, com uma expansão muito agressiva, né? Mas olha só, e se você analisar aqui para trás, você tem um topo isolado, que é onde o mercado está vazando um pouco, meu Deus, aí se você dá um pouquinho mais de zoom, olha onde o mercado está buscando, por incrível que pareça, todo esse caixote, replicando ele duas vezes para cima, que é onde o preço começou a acelerar, vai chegar exatamente numa região que está em aberto há muito tempo, olha só, um movimento de continuidade muito agressivo. Então você do outro lado da tela tem que saber esses detalhes, esses macetezinhos, eles não são difíceis, tá? É você prestar atenção. E aí você vai conseguir encontrar referências e coerência de alvo. Não tô falando pra você buscar reversão nesses movimentos, tá? Claro, vão ter situações que você vai conseguir potencializar uma execução de contra-tendência, mas não é a prioridade. A prioridade é você encontrar alvos. E se você estiver dentro de um trade, deixa o mercado trabalhar, deixa o dinheiro entrar na sua conta, beleza? Mas vamos lá, as minhas operações de hoje. Preço agressivo na abertura, eu não tive muito o que fazer. Tinha essa região que eu estava até sonhando com a venda, mas quando a primeira vela já conseguiu fechar acima da LT, eu falei assim, eu sou 100% comprador, para mim o preço vai estourar na alta, não vou buscar por vendas. Eu tinha até essa região aqui desse FVG que eu tinha chamado a atenção para vocês, tá? E aí vamos lá, minhas operações. Olha só o que eu fiz, vai contando junto comigo, tá? Meu primeiro trade do dia de hoje. Quando o mercado validou exatamente essa região aqui,
Eu marquei assim com o pessoal e falei, presta atenção que isso daqui é uma liquidez que o mercado tá deixando. Deixou esse fundinho duplo nessa vela do minuto de 9,8, nessa vela de 9,12, deixou aqui na vela de 9,17. Presta atenção pra gente ser comprador aqui nessa possibilidade de rompimento. Eu fui lá e comprei, eu falei, esse preço não tá subindo, vai entregar aqui a rapadura, eu vou comprar exatamente. Cara, eu coloquei um stop de 90 pontos, exatamente atrás desse candle aqui de 9,26. O meu alvo era o rompimento da máxima do dia, dava 300 pontos. Como eu queria um pouquinho mais, meu alvo ficou aqui, ficaria assim. Exatamente, eu falei, se ele passar, tô de boa, mas se não passar, vou aguardar. Olha o que o sacana fez. O sacana acabou me estopando no detalhe e fez que ia subir. Quando me estopou, eu falei, nossa, eu tomei um stop de sacanagem, vou comprar pela segunda vez. Lá vai Filipão comprando pela segunda vez, stop de 140 pontos. Meu alvo já não ficou de 340, tá? Como eu tinha tomado um stop, vou arredondar aqui para 100, 440 pontos. Eu falei, já tem um topo isolado ali atrás, eu vou colocar meu alvo de 510 pontos. Essa vai ser a minha operação. Não sabendo o que ia acontecer, o mercado foi lá, tocou exatamente nos 340 pontos. Isso aqui foi espetacular. Eu até perdi a chance de aumentar a mão nesse FVG aqui de 9,32 quando o preço voltou, tá? Mas eu só iria acreditar nesse aumento de mão porque o mercado tinha rompido aqui essa LT, você pode observar. Ele rompe a LT com esse fechamento de vela e volta nas costas certinho, dava uns 50% também do FVG. Só que ele acabou virando. Quando ele virou, o que eu fiz? Meu alvo já estava lá para cima, né? Eu acabei saindo no zero, um pouquinho acima do zero. Praticamente limpou o stopzinho aqui, mas fiquei minimamente negativo. O preço voltou e fez essa estrutura aqui para baixo. Eu falei, poxa, talvez ele vai querer fazer uma correção aqui antes de subir. Como eu fico sempre batendo na tecla, né, do stop de uma entrada nos 50%, eu falei, nossa, será que ele vai lá testar as costas dessa LT para depois avançar? Vou vender o índice uma vez. E o que eu tenho para vender? Olha só as duas referências que eu acabei pegando. Eu peguei esse primeiro FVG e peguei esse IFVG e esse FVG aqui. Então eu fiz duas vendas, o preço me executou nessa tentativa de queda aqui, stopzinho curtinho. E depois, nessa segunda, meu alvo estava exatamente nas costas dessa LT aqui, E aumento de mão aqui no FVG, exatamente com stopzinho de 110 pontos. Nessa mesma seara aqui de continuação, tá? Felipe, e onde que o preço foi? Se você observar, o preço bateu 300 pontos. Se você somar, quando eu estava posicionado nas duas, o mercado tocou 300 pontos. Eu estava com a mão dobrada aqui nessa operação, estava praticamente no zero, então aqui ele deu um financeiro bem legal. Só que na primeira oportunidade aqui, eu vi praticamente o resultado que eu queria. Na segunda, eu vi mais do que o resultado que eu queria para o dia de hoje. E em ambos os casos, o mercado, infelizmente, eu não saí. Por quê? Porque eu queria uma métrica de ego, pontinhos mais para baixo aqui. O que o preço fez? Não desenvolveu. Eu acabei saindo da operação aqui novamente no 0 a 0, então eu saí mais ou menos aqui assim nessa operação. O preço me tirou praticamente no 0 a 0, então não mudou nada. E aí veio o tiro de misericórdia. Graças a Deus ali conseguimos resolver o nosso dia nesse outro IFVG de continuidade. Essa vela aqui ficou até agressiva, eu estava trocando ali a leitura dos tempos gráficos, o mercado veio e me executou nessa vela, ela virou de uma vez. E aí, graças a Deus, foi bem tranquilo, tá? Acabou estourando na alta aqui, não tive nem dificuldade, foram 600 pontos em linha reta ali praticamente. Eu já saí no fechamento dessa vela aqui, quando ela fechou e a próxima acelerou, eu já protegi aqui, foram 600 pontos. E aí a gente conseguiu ter um resultado ali bem atrativo para esse pregão de hoje. Claro que o mercado foi estourando na alta logo depois, mas eu acabei ficando bem tranquilo. Só que onde que fica a lição? De novo, eu não saí por detalhe, tá? Por quê? Porque eu acredito nos meus mínimos 340 pontos. Na primeira, quando ele tocou, eu queria um pouco mais por o stopzinho de sacanagem que eu tinha levado. Mas nessas outras duas, eu poderia ter melhorado a minha definição de saída da operação. Por quê? Porque eu não precisaria ter sofrido com um pouco mais de resultado por tão pouco, tá? Por quê, Felipe? Não entendi. Porque se você fizer a somatória dessas duas operações, que minha mão estava calibrado, ou seja, 2 vezes o tamanho do que eu entro normal, somente esse trade aqui ele realmente pagou o mesmo valor. Então, teoria do esforço versus resultado. É muito mais esforço, ou seja, eu gastei mais tempo
Pra sair 10 horas, poderia ter saído 9h50. Ah, Felipe, mas foram 10 minutos. Sim, querido, mas vai ter dia que não vai ser 10 minutos. Vai ter um dia que eu vou gastar muito mais do que isso. Teoria do esforço, ou seja, eu me esforcei mais para ter o mesmo resultado que eu já tinha visto nesse horário aqui. Vale a pena? Quando você para pensar, não vale. Fui preencher meu relatório ali, tá? Meu trade plano, meu planozinho diário. E ontem e hoje eu fico com essa lição. Cara, não pode ficar contando, abre aspas, com essa sorte. Tem que aplicar aquilo que a gente está todos os dias se propondo a fazer. Hoje foi um dia bem direcionado, depois o mercado acabou voltando, testou exatamente aqui, deixa eu apagar tudo aqui para você analisar. Se você pegasse somente, novamente, esse rompimento aqui, ó, o preço veio, rompeu, voltou, por isso que eu peguei essa operação, voltou nas costas aqui. Felipe, eu não peguei assim, eu peguei aqui, ó, esses dois topinhos, mesma coisa, olha só onde o preço vem, testa e vai dando continuidade, você vai conseguindo aplicar conceitos simples em movimentos objetivos. Eu não vou ficar falando do pregão de hoje nessa continuação, tá? Porque é mais difícil, se você fica caçando entradas aqui, dia de super tendência, você tem que aproveitar, então fica bem tranquilo nesse quesito. Se você aproveitou, parabéns. São dias atípicos, tá? Então hoje quem fez história e sustentou boa movimentação foi muito legal. Eu prestarei atenção não só para amanhã, tá? Porque eu acredito que amanhã pode ser um dia um pouco mais travado, mas com movimentações interessantes. Falei, como assim travado? Você tem um pregão aí de pouco mais de, acho que foram 4 mil pontos, né? Que o mercado andou hoje. Vamos confirmar aqui juntos aqui rapidinho. O mercado andou em 5 mil pontos. Aí o que é um pregão mais travado? Amanhã o mercado ficar numa região de 2 mil pontos. Ou seja, ficar dentro desse range aqui. Eu prestaria bastante atenção nessa troca de polaridade desse topo. Nesse FVGzaço aqui, tá? Porque o preço demorou para sair dele. Então, ele continua sendo FVG. Porque o mercado não destoou dele aqui, rejeitando essa região. E se por um acaso o preço tiver força para manipular essa referência aqui, talvez isso aqui vai ser sensacional, tá? Por quê? Porque aqui você está em outro FVG que o preço pode vir testar e, obviamente, que é o que eu quero, manipular. Não acredito que venha aqui, mas se vier, bem legal. Então, para mim, essas duas regiões aqui de interesse para o nosso pregão de amanhã. Muito atípico é ver o índice fazer tudo isso e o dólar não ser compatível, tá? O dólar foi realmente para baixo, ficou na região ontem travada. O que a gente faz? Pega a região travada, marca todo o movimento e replica ele para baixo. Faltou centavos de dólar na primeira tentativa de alvo. E depois o que ele foi fazer? Cravou exatamente. Olha, Felipe, meu Deus, você sabe muito. Cara, eu tô mostrando para vocês que esse básico, esse simples, funciona e funciona muito. O que diferencia é que a gente acredita no simples. Vocês, em muitos dos casos, não acreditam nessas simplicidades de mercado. É um caixote, é um quadrante, você marcou um quadrante, replicou o quadrante e tá feliz da vida. Então, começa a prestar atenção nesses detalhezinhos, porque eles fazem uma diferença. Ah, mas aí como é dia que eu entrarei? Você está me mostrando onde o mercado chega, mas como que eu vou chegar até ele? Situações diferentes, tá? Por quê? Porque muitas das vezes ter uma referência de alvo, ter um ponto ali que o mercado pode chegar, não quer dizer que você tem que estar posicionado. Porque olha só, se você analisar a abertura do dia, você tinha uma LTzaça violenta aqui. O preço não voltou, ele rompe e vai embora. E aí, como é que você fala? Ah, mas não tinha como entrar, realmente o preço foi, passou. Show de bola, acabou. Passou, você só aceita, respira e continua. Ah, mas é porque aqui eu consegui pegar uma venda. Então você tinha expectativa de algo. Ah, mas depois o que o mercado fez? Olha isso aqui pra mim é sensacional, tá? Você vai marcar essa vela agressiva aqui, 10h40, que é uma vela de continuidade. Olha onde o preço voltou de forma maéstrica. Ele só estopou a máxima aqui desse FVG. Quanta gente pega trade por pegar em FVG, em zona de interesse, de certa forma muito interessante, o preço vai lá, dá aquela bitoquinha de stop e continua a queda. Esse tipo de operação, você vai de meio-dia até as 17 horas. É muito tempo, cara. Você fica 5 horas num trade que não vai te entregar mais do que 15 pontos, cara. É loucura. Então assim, toma cuidado, às vezes não vale a pena. Tem dia que os últimos pregões o dólar não está tão interessante, ou em momentos atípicos ele está fazendo um bom cenário ali, uma boa estrutura. Então vale a pena, cuidado, tá? Muito cuidado.
cuidado. Então não tem muito o que ficar falando, o dólar infelizmente a gente está preso nessa referência. Eu acreditaria, se o índice realmente entregar uma correção, eu acreditaria no dólar nessa estrutura. Se o índice não entregar correção, eu vou, e obviamente entregar continuidade, eu sustentaria algo semelhante a isso daqui, tá? Com a minha melhor das operações, sonhando com a manipulação dessa estrutura, testando aqui a troca de polaridade, tem um liquidity void aqui, todo nessa região aqui, né, que o preço acelerou, prestem bastante atenção. Para amanhã, um novo dia. Fiquem com Deus, preencha o formulário, não fique de fora. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!